Sejam bem-vindos! Hoje nós vamos falar sobre 5 estratégias para reduzir o consumo de doces. Vamos entrando? Essas estratégias são importantes, né? O que as pessoas mais dizem é não consigo emagrecer porque não consigo parar de comer doce, né? Então, repetindo, o tema da live hoje é 5 estratégias para reduzir o consumo de doces e a gente vai ter a participação da nutricionista Fernanda Mululo. Vamos lá? Eu queria perguntar a vocês uma coisa. Tem alguma formiguinha aí? Alguém que não sabe sair de cima do pote de doce? Conta aí pra mim. Vai respondendo aí pra mim, por favor. Vou pegar a minha cola aqui, porque a gente tem Alzheimer precoce e não pode esquecer de nada. Oi, boa noite. Boa noite, Fábia. Fernanda tá aí já. Gente, quem aqui gostaria de se inscrever num programa de emagrecimento? Quem quiser fazer parte do meu programa de emagrecimento, no final da live, vai lá no link que tá na minha bio e se inscreve e entra no nosso grupo, no nosso grupo de WhatsApp, tá? Para você participar. Então faz lá a inscrição e não esquece de entrar no grupo de WhatsApp que você vai ter um material exclusivo lá no nosso grupo, tá? Então, quem quer participar do nosso grupo de emagrecimento, não esquece de, quando acabar a live, ir lá no link que tá na minha bio e fazer a sua inscrição e também entrar no nosso grupo de WhatsApp, tá bom? Então, hoje a gente vai falar sobre 5 estratégias para controlar, né, para reduzir o consumo de doces. Esse tema é muito interessante porque a gente vê um bando de gente pendurada no pote de doce, tipo formiga mesmo, né? Quem mais aí? Então, a Fábia respondeu. Quero saber mais quantas pessoas aí estão penduradas literalmente no pote de doce que não conseguem passar um dia sem comer um docinho. É sobre isso que a gente vai falar hoje, tá bom? Vou chamar a Fernanda aqui, que a gente já começa para não estender muito. Fernanda, já vai clicando aí no coraçãozinho, clica no aviãozinho e chama os amigos para participar, gente. Chama as amigas formiguinhas. Oi, Fê, boa noite, tudo bom? Oi, boa noite, Alice, tudo bem? E você? Tudo jóia. Obrigada por participar, Fê, obrigada por aceitar o convite. Vou apresentar a Fernanda para vocês. A Fernanda é uma excelente nutricionista. Ela trabalha mais especificamente com endometriose. Ela ajuda mulheres com endometriose. Quem for meu seguidor que estiver aqui, vai lá, segue a Fê. Quem tiver aí da Fê também, vai ser um prazer recebê-los, né? E a Fê faz um excelente trabalho, tem muito material gratuito lá no Instagram dela. Então, vocês não vão se arrepender em ir lá dar uma conferida, tá? Bom, vamos começar. Eu queria saber de você, Fê, por que você acha que a maioria das pessoas não consegue se livrar desse vício de consumir doce, açúcar todos os dias? O que você vê na sua prática clínica? O que você vê no seu consultório? Bom, vamos lá. Antes, obrigada pelo convite. A gente está aqui na segunda live, a primeira live acho que foi ótima. A gente falou também, deve estar salva aí no seu Instagram. Tá sim, tá sim. Tá salva, né? Que a gente falou sobre emagrecimento e ganho de massa muscular. Eu sempre falo para as pessoas, dá uma olhada lá, que foi uma live muito legal. E eu quero mais uma vez estar aqui agradecendo e a gente vai conversar um pouquinho sobre, na verdade, acaba sendo um comportamento alimentar, né? Você falou da endometriose e eu até chamei a galera do meu Instagram, as meninas da endometriose, não só, né, meu público, para estar aqui hoje. Por quê? Porque muitas das vezes todas as doenças, todos os fatores estão relacionados ao consumo de açúcar. Então, essa live não é só específico para um emagrecimento, né? É para saúde e aí por diante. E aí vamos começar pela pergunta, né? Dificuldade. Eu acho, na verdade, que tem 2 fatores que fazem as pessoas terem maior dificuldade em relação ao doce, ao açúcar e aí por diante. A primeira, para mim,
é o vício que aquele produto causa, né? Que o açúcar causa. A gente já sabe, comprovado cientificamente, que aquele causa um vício, que causa uma necessidade maior o tempo todo. Então, é uma questão química que está associada ao doce, ao açúcar, que faz a gente querer. E tem uma outra questão que é uma questão de uma relação afetiva. Então, muitas das vezes, quando a pessoa fala assim, eu não consigo parar de comer doce, eu falo muito dos fatores que levam a isso, é você achar que é só com você o problema, né? Então, eu sou a única que não posso. Eu sou a única coitadinha de mim que não consigo. Eu sou a única que tenho essa dificuldade. Enfim, eu acho que tem uma relação afetiva que o doce, que o açúcar, né, faz, que é bom, que todo mundo gosta e que tem essa relação assim, coitadinho de mim, eu mereço, é só comigo isso, só eu que não posso. Então, às vezes é maior do que a questão do vício que o açúcar mesmo causa, né? Então, acho que tem esse fator muito importante que muitas das vezes a gente não fala. E aí, quando você vai ver, a pessoa, é só comigo que eu não posso fazer isso, só eu não posso tirar. Ai, coitadinha de mim, eu mereço, eu trabalhei tanto, por isso um açúcar, né? E aí por diante. Exatamente. Eu acho também, Fê, que o que acontece é que com essa questão da industrialização da alimentação, das pessoas começarem a comer muito mais coisas de pacote do que alimentos, né, comida de verdade, o que aconteceu é que a gente acabou se expondo muito a dois paladares só, né? A gente acaba conhecendo praticamente dois paladares, que é o salgado e o doce. E a gente meio que suprimiu os outros dois paladares, né? Porque na industrialização a gente vê alimentos muito ricos em sódio e alimentos muito ricos em açúcar. E a gente não vê em pacote alimentos que têm o sabor amargo e o sabor azedo, né? Então isso fez com que as pessoas acabassem contaminando muito suas papilas gustativas, né? E tivessem uma propensão a gostar mais de alimentos muito salgados, com muito sal e com muito açúcar, né? Com certeza, e isso vem desde a infância. Eu acho que um dos fatores aí tá ligado lá na criança, né? Algumas pessoas sabem que eu tenho um filho pequeno, e quando eu falo assim, gente, mas eu não adoço o suco de limão para o Davi, eu nunca adocei, eu sempre ofereci o limão assim e todos os alimentos sem adoçar. E aí a pessoa fala assim, jura? Coitadinho, ele merece, por que não? Ele vai ter aquele sabor amargo, coitado. Então, é uma questão também que veio da industrialização, com certeza, e veio associada a essa crença que a criança não pode ter o sabor amargo ou azedo, ela tem que ser só doce ou salgado. E aí vai fazendo com que, né, ao crescer da vida, ao desenvolver, você fica com esse paladar realçado. Então, tudo que tem esse sabor azedo e amargo causa essa repulsa. Não dá, impossível. Não, claro que não. Você tá doida de você tomar o café puro, de você oferecer o limão puro e aí por diante. Então, com certeza, tem uma questão da industrialização, tem uma questão de crenças, tem uma questão de um paladar criado, né? Que a gente foi criado assim e que acaba sendo difícil de modificar por todos esses fatores, né? Mas não é impossível. Exatamente. Então, e aí é até uma dica para as mamães aí, né? Para já começar, não expor as crianças ao açúcar, né? Porque a criança não sabe o que é açúcar, não precisa ser apresentada a ele precocemente, e isso vai ajudar o seu filho, essa criança, quando ficar adulta, não ter essa necessidade, essa vontade excessiva por doce também, né? Você já resolve o problema do teu filho que você tem hoje na sua vida, né? Com certeza. Gente, quem estiver gostando, clica no coraçãozinho aí para chamar mais gente, para a gente ver que vocês estão gostando. Chama mais gente também no aviãozinho aí para participar. E eu quero saber também de você, Fê, o seguinte: quais são os problemas que pode trazer para a gente ficar consumindo açúcar todos os dias? Porque assim, a gente fala de questão de açúcar, o ideal é que você
controle o consumo de açúcar, o ideal é que você não fique consumindo açúcar todos os dias, mas não é só uma questão estética, né? Não é só uma questão de não ganhar gordura corporal, ou de perder peso, ou de perder gordura. O açúcar tem outras questões. Então, quais são os prejuízos para uma pessoa que não consegue parar de consumir açúcar todos os dias? A gente sabe os clássicos, né? Todo mundo já pensa assim, açúcar em excesso, diabetes, que é o mais clássico, né? A gente chama de síndrome metabólica, que é aquela alteração toda do metabolismo relacionado ao metabolismo da insulina, que aí você vem associado à obesidade, que você vem associado com aumento de colesterol, triglicerídeo. Mas, na verdade, hoje em dia, todas as doenças praticamente estão relacionadas ao consumo excessivo desse açúcar. Então, doenças autoimunes, doenças inflamatórias, doenças cardíacas, até o próprio câncer, né? Não é diretamente relacionado, mas pode ter uma relação muito importante. Então, hoje a gente sabe que você consumir açúcar todo dia e independente do nível, você pode ter risco de diversas doenças. E a gente tem várias para citar aí e aí por diante. E tem um outro lado, que a gente sabe que esse açúcar, se você já tem uma doença instalada, você pode piorar a progressão dessa doença. Então, por exemplo, que eu trabalho muito em endometriose. Então, eu falo muito com meus pacientes, endometriose, açúcar é piorar o processo inflamatório, é piorar a sua dor, é piorar o desconforto gástrico, às vezes é um estufamento, gás, é piorar a alteração, ter uma alteração intestinal. Então, tá associado a muitos fatores esse consumo excessivo. Não só estética, né? A estética eu acho que é o que mais motiva as pessoas. Mas começa a surgir, eu chamo do combo multi. Eu apelidei desse nome, né? Que é aumento da insulina, depois com aumento de colesterol e triglicerídeo, com aumento da glicose, e aí você vai somando aumento da pressão, obesidade, aumento de ácido úrico, e vai somando todos esses fatores, e começa as doenças se surgirem, a medicação entrar, e quando você vê, você está tomando 10, 15 medicações, você poderia prevenir isso diminuindo o consumo, por exemplo, do açúcar ou do doce, né? Um deles. Exatamente. Aí você tocou num ponto que é bem interessante, né? Que as pessoas acham, por exemplo, aumento de colesterol está relacionado ao aumento ao consumo de gordura, aumento da pressão está relacionado ao consumo de sal. E, na verdade, essas doenças também estão relacionadas ao consumo excessivo de açúcar e alimentos refinados, né? Porque você disponibiliza muita glicose na sua corrente sanguínea, aumenta muito a sua produção de insulina, e isso vai aumentar o seu colesterol, vai aumentar a sua pressão, né? Então, a maioria das doenças crônicas não degenerativas, elas estão relacionadas a um consumo excessivo de carboidrato refinado, né? E o açúcar é um deles, né? Com certeza. Então, gente, eu tô gostando que tem bastante gente aqui. Tô feliz que o povo tá participando. Vai colocando aí quem são as formiguinhas de plantão para a gente ver quem é que a gente vai estar ajudando hoje. Comenta aí pra gente. Então, vamos começar a explicar para as pessoas, Fê, quais são as estratégias que a gente costuma utilizar mesmo no nosso consultório, que a gente costuma dar para os nossos pacientes, para que essas pessoas reduzam seu consumo de doce, que esse consumo não seja diário e que ela tenha resultado tanto em emagrecimento quanto em tratamento de tantas doenças que está relacionado a essa redução de consumo de açúcar, né? Qual seria a primeira estratégia que a gente poderia aplicar? Eu acho que a gente tem que começar a falar, e que foi o que você começou a expor no início, sobre os paladares, né? Os sabores. Eu acho que eles são essenciais. A gente não tem na nossa vida só dois sabores, o doce e o salgado. A gente tem o amargo, o azedo, tem até um intermediário, que é aquele que mistura um pouco do amargo e azedo. E você expor suas papilas gustativas a esses sabores, você começa a diminuir essa voracidade, essa necessidade só do doce ou do salgado. Então, essa é uma principal estratégia. Eu falo sempre com os pacientes, agora você vai entender que o alimento veio para a gente naquela forma. E que você criou por diversos fatores, por hábitos, por crenças, por criações que tem que ser ou adoçado ou colocado o sal, né? Mas principalmente a gente está falando de açúcar aqui. Então, você expor
aquele alimento que vai ser dificílimo no início, que você vai achar que está impossível, aquele sabor mais azedinho ou mais amargo, é a principal pilar, vamos botar assim, para a gente começar a modificar essa necessidade do açúcar o tempo todo. Uhum. Uma dica que eu costumo dar para os meus pacientes é no horário que a pessoa tenha a maior necessidade por açúcar, tentar inserir algum azedo ou amargo, né? Para que diminua. Então, vamos dizer assim, você sente muita vontade de doce depois do almoço, toma um cafezinho que é amargo, um cafezinho sem adoçar, né? Uma Até o quantidade limão, né? pequena de um suco de limão, um suco de maracujá, para poder você expor o seu paladar ao amargo e o azedo e dar uma reduzida nessa questão da vontade, né, de consumir o doce naquele momento específico, né? Eu acho que é uma estratégia interessante. Bom, eu vou falar da estratégia 2 e aí você complementa para mim. Eu acho que deixa eu né? Alice, deixa eu complementar claro, rapidinho. Claro. Você falou dessa questão de botar o cafezinho ou o limão, e a maioria das pessoas, quando escutam isso, fala assim: não dá. Não dá, você tá doida, eu não consigo. E aí vem da questão inicial que a gente estava conversando, da forma que você lida com essa mudança desse paladar. Se você fica se sentindo, coitadinha de mim, eu não consigo, ah, meu Deus, é só comigo, aí que você não vai mesmo colocar o limão puro ou o café puro, né, para diminuir essa necessidade. Ou até uma fruta mais ácida, uma fruta mais azeda, que você chupe, que você coma, né? Então, eu acho que também está ligada a você expor suas papilas, mas você lidar com aquilo ali de uma forma diferente do que, não dá, não consigo, não é para mim. Então, acho que isso faz diferença também, porque só botar, muitas vezes fala assim, não consigo. No segundo dia eu já desisto, não é para mim isso, não é. Então, não vai adiantar mesmo, você vai continuar com a necessidade do doce. Mas se você faz aquilo de uma forma repetitiva, você vai expondo, eu acho que isso já vai modificando também, né? Exatamente, paladar é adaptável, né? Criança, por exemplo, quando começa a comer um alimento e ela rejeita, a gente não retira da alimentação, né? A gente vai expondo, vai expondo, vai expondo até a criança se adaptar, né? O nosso paladar é a mesma coisa, né? Mesmo quando a gente é adulto. A gente precisa expor várias vezes para que o nosso paladar tenha uma adaptação, né, a esse novo alimento. Então, se você olha para o alimento e já fala assim, não, eu não quero, não vou experimentar. Então, seu paladar nunca vai se acostumar, porque você não está expondo o seu paladar a isso, né? Perfeito, exatamente. Então, a forma de lidar com isso tem que ser mudada, né? Exatamente. Bom, a segunda estratégia que eu coloquei aqui para a gente falar e que eu utilizo no meu consultório é evitar essas restrições alimentares extremas, principalmente de carboidrato, né? Porque o que acontece? A pessoa faz uma restrição alimentar absurda, restringe quase o carboidrato inteiro da dieta, e aí é aquilo que eu falo, a pessoa passa o café da manhã, vai do café da manhã, vai no almoço, vai no lanche, todo sem carboidrato, só consome verdura, legume, carnes, aí consome um ovo com queijo no café da manhã, no lanche da tarde coloca outra proteína, aí chega à noite come uma barra de chocolate, entendeu? Porque já restringiu tanto o carboidrato que o organismo tá gritando por alguma coisa, entendeu? E aí a pessoa chega no período noturno, ela quer comer até o reboco da parede, não é? Quer comer todos os doces que tiver pela frente. Então, assim, restrições excessivas só vão te gerar uma compulsão ou uma vontade maior, principalmente se você já tem essa vontade por doce, essa vontade excessiva por doce, né? Então, a alimentação saudável tem que ter equilíbrio, né? A estratégia de restrição de carboidrato existe, mas é uma restrição adequada para você. E não você retirar todo o carboidrato da sua dieta porque quer emagrecer. Isso só vai te gerar uma vontade maior pelo consumo de açúcar. O que você acha, Fê? Perfeito. Essa é a maior verdade, assim, eu falo isso, e muitas vezes as pessoas não acreditam, né? Ela sempre diz assim, eu vou muito bem até a tarde, ou eu vou muito bem até o almoço. Depois à tarde, meu Deus, eu quero comer
todos os carboidratos. Na verdade, assim, dá uma vontade, e é exatamente isso, né? A restrição é muito grande e que gera necessidade mais tarde. E dentro disso, até me perguntaram aqui, a Raquel, uma paciente minha, e o jejum pode levar a essa vontade maior de açúcar? Se você não é adaptada, se você sai, né, de um pilar muito grande de consumo de açúcar para um jejum, você pode gerar, que você está gerando essa restrição, né? Mas dentro de uma estratégia que você vai mudando aos poucos, vai readaptando, às vezes não gera, né? Então, eu acho que essa resposta aí depende do momento que você tá. Se você tá naquele consumo absurdo de carboidrato, de açúcar, e você vai entrar no jejum, pode ter certeza, nem uma semana isso vai dar direito, né? 2 dias, no terceiro dia você está comendo um monte de doce açúcar. Mas já quando você começa a se readaptar, você ajustar esse paladar, aí o jejum não necessariamente causa isso, né? Mas, como você falou, a restrição calórica é a maior causa, eu acho. Daquele finalzinho do dia, você acabar com tudo. E é o chocolate, é o biscoito. Às vezes, assim, eu preciso até de um Nescau com água, um Nescau puro, porque senão eu não mato a minha vontade. Então, pego o achocolatado, misturo na água e como. Ou pego uma colher de leite condensado e como. É exatamente a questão de a restrição gigante e chega no final do dia. Acabou com tudo, né? Sim, exatamente. É por isso que eu sempre também falo para os meus pacientes o seguinte, que as estratégias nutricionais, né, dieta low carb, dieta cetogênica, as estratégias nutricionais são para você inserir quando o básico já foi feito. Não adianta você pegar uma alimentação ruim e começar a fazer jejum. Não adianta você pegar uma alimentação ruim e começar a fazer dieta cetogênica. Então, primeiro faz o básico, ajusta o básico da alimentação para depois começar a utilizar as estratégias, né? Exatamente. Perfeito. Bom, e qual seria mais a terceira estratégia para a gente conseguir controlar essa vontade por doce? Eu acho que uma questão que você até falou no início, que é super legal, na verdade, é importante você entender, né? Que quando você tem um consumo aumentado de alimentos industrializados rico nesses açúcares, né? Que às vezes está até escondido ali, não está escrito açúcar, mas está escrito malto, e entre outros nomes que o açúcar pode ter. Você faz esse pico de insulina, você aumenta o hormônio insulina que gera essa necessidade o tempo todo do carboidrato, principalmente o refinado. Então, você diminuir esse consumo dos alimentos refinados, industrializados, ricos em açúcar, é uma estratégia para você começar a modular e já é hormonalmente essa questão do doce, né? Isso aí você pode explicar até bem para... Você tem essa prática muito boa em relação a isso. Sim. Então, essa questão a gente faz... o que acontece? Você consome lá o alimento industrializado, o alimento refinado, o alimento rico em açúcar, você faz lá um pico enorme de insulina, né? E essa insulina vai jogar essa glicose para dentro da sua corrente sanguínea ou vai fazê-la ir para algum lugar. Porque não é interessante que a gente tenha glicose na corrente sanguínea, né? Porque glicose alta na sua corrente sanguínea é prejudicial à sua saúde. Então, o seu organismo tenta resolver esse problema, né? Só que você está dando um problemão para o teu organismo resolver. E aí, o que acaba acontecendo? Essa insulina tira essa glicose muito rápido da sua corrente sanguínea e a sua glicose baixa. E você tem essa vontade de consumir doces novamente, porque o seu organismo entende que você tem que repor essa glicose na sua corrente sanguínea, né? Então, é importante que a gente tenha esse controle de alimentos refinados, né? Que a gente consiga incluir mais carboidratos complexos, né? Carboidrato, o que é carboidrato complexo? Se a gente for olhar para o que vem da terra, né? Do que vem da natureza, a gente já está pensando em carboidrato complexo. Então, é simples da gente pensar. O que é um carboidrato que eu posso consumir? Você pode consumir qualquer carboidrato que seja plantado e colhido, né? E aí você já tem segurança de que você está consumindo um carboidrato que não é refinado, que não vai trazer esse pico de insulina, porque vem acompanhado de fibras, né? Vem acompanhado de nutrientes e vai fazer com que você consiga controlar mais esses picos de insulina e essa vontade por doce, né? Eu acho que um exemplo disso na prática é que a maioria das pessoas pensam assim, vou comer um pão integral para resolver o problema.
O pão integral, principalmente os industrializados, apesar de ter um pouco mais de fibra, dependendo do pão, você continua fazendo esse pico de insulina. Porque é um alimento, muitas das vezes, refinado, né? Refinado. Então, esse exemplo que você deu, não, vamos pensar na terra. E aí começa aquele negócio, não, mas eu não posso fruta, porque fruta não é low carb, porque fruta... Aí pronto, você tira a fruta, você tira a batata, você tira a empim, e começa a restrição, e a restrição gera necessidade, e a questão aí você volta ao consumo de industrializado, você faz esse aumento de insulina, então gera esse ciclo vicioso. Então, esse exemplo aí do industrializado, de você pensar na terra, é o ideal mesmo, é começar a botar mais alimentos da terra e tirar um pouco dos pacotes, que vai com certeza ajudar nessa necessidade do doce. Exatamente. Eu sempre falo assim, sempre olha para o alimento e pensa, quanto mais longe ele estiver da natureza, né, pior ele é para a sua saúde, né? Então, você consumir uma batata doce numa refeição é muito diferente de você consumir um macarrão refinado, por exemplo, né? Então, fazer esse equilíbrio aí. Bom, a quarta estratégia que eu coloquei aqui é que a gente precisa ter para controlar a nossa vontade, né? Essa coisa de querer comer doce o tempo inteiro, é melhorar a nossa produção de serotonina. Serotonina é um neurotransmissor de bem-estar, gente. Então, quando você tem uma serotonina mais elevada, você consegue controlar mais essas compulsões alimentares, essas compulsões por doce. E existem algumas estratégias para melhorar esse neurotransmissor no nosso corpo e fazer com que a gente tenha um controle maior dessa vontade por doce. A gente tem algumas estratégias em relação à suplementação que a gente pode utilizar, né? A gente tem suplementação com 5-HTP, a gente tem suplementação com triptofano, alguns nutrientes que são importantes, como algumas vitaminas do complexo B. O magnésio também é importante para a produção de serotonina, mas a gente tem muitos alimentos que são importantes também nessa produção de serotonina, né, Fê? Você pode citar alguns para a gente? Eu vou citar um clássico que todo mundo tem medo, a famosa banana, né? Ah, não, banana não pode, porque banana não pode. Ela é ótima produção de serotonina, junto com a aveia, então fecha, né? É um ótimo conjuntinho que ajuda na produção de serotonina e todo mundo tem medo, né? É claro que você não precisa comer um cacho de banana todo dia. Então é banana de manhã, banana à tarde, banana à noite, banana antes de dormir. Mas essa combinação da banana com a aveia é ótima. Tem uma combinação, na verdade, que a gente trabalha até o sabor amargo, que é o kiwi. Que as pessoas não valorizam muito o kiwi, apesar de até ser uma fruta às vezes um pouco cara. Mas o kiwi, você joga um pouco do sabor amargo, que é interessante para diminuir essa vontade, essa voracidade, e ele também ajuda na produção aí, por exemplo, da serotonina. Vamos pensar em outro aqui. Tem mais algum que você está na sua cabeça aí? Que a gente às vezes esquece. Sim, então, o que acontece? A gente, só para colocar uma coisa que eu me lembrei aqui, esses alimentos, assim, eu gosto de pedir para os meus pacientes utilizarem bem perto do horário que ele sente mais vontade de consumir doce, né? Um outro alimento que é importante, que é interessante para a produção de serotonina é o próprio chocolate, né? O chocolate amargo. E você pode usar como estratégia. Então, assim, paciente meu que tem muita vontade por doce no período da tarde, que é o período mais comum das pessoas terem essa vontade por doce, eu sempre coloco um pedacinho de chocolate amargo ali para que a pessoa melhore nessa produção de serotonina e reduza essa vontade de consumir doce, né? As próprias castanhas que estão citando ali, que tem magnésio, né? O grão de bico também é interessante. Então, assim, todos os alimentos que contêm o aminoácido triptofano vão melhorar a sua produção de serotonina. E aí é importante não restringir o carboidrato, principalmente no momento em que você tem essa vontade por doce. Porque, por exemplo, a banana. Se você, não vou comer banana à tarde porque banana engorda, né? Uhum. E é um excelente alimento associado à aveia, como a Fernanda falou, para reduzir
essa vontade por doce, por ajudar na nossa produção de triptofano, né? Então, assim, A canelinha, então, ali junto, completa o conjunto da modulação da insulina, por exemplo, que é importante também a canela, né? Então, junta aí os exatamente. três, forma um ótimo conjunto para diminuir essa vontade. Bota Exatamente. Aí, quentinho, então, melhor ainda, né? é uma dica que eu sempre dou para os meus pacientes, né? Tá com vontade de doce no período da tarde? Pega uma banana, fatia, joga uma canela, faz no micro-ondas, porque concentra a frutose da banana e fica mais docinha, né? Joga uma aveia e você pode derreter um pedacinho de chocolate amargo junto com essa banana. Então, fica uma combinação perfeita para quem está na TPM, para quem tem vontade por doce, porque o que a gente precisa se reeducar para fazer substituições, né? Porque essa vontade pode vir. Eu tenho, a Fernanda às vezes tem. O que a gente faz é substituir, né? A gente não cede para o açúcar todas as vezes que a gente quer comer açúcar, né? A maioria das vezes a gente vai lá e faz uma preparação que vai ter o paladar doce, mas não vai trazer nenhum prejuízo para a nossa saúde, né, Fernanda? Com certeza. E dentro disso, eu falo sempre com as pessoas. Muitas das vezes a pessoa fica preocupada. Ah, mas tô comendo caloria. É caloria que é da banana. E eu falo assim, vamos primeiro trabalhar um fator? Vamos diminuir essa voracidade, essa necessidade. Depois a gente restringe essa caloria, dependendo, para a gente chegar no emagrecimento, né? Muda seu comportamento primeiro. Depois que você mudar, né? A Raquel falou assim, essa educação do alimento, do seu comportamento, aí a gente passa por uma estratégia um pouco mais rebuscada ou mais difícil. Mas você começar lá no início, falando que não pode banana, porque banana tem caloria, não pode aveia, porque aveia é carboidrato, pronto, com certeza você vai continuar com a voracidade, com a necessidade do doce. E isso é muito difícil você falar, não, conseguir resolver em um passe de mágica, né? Como a maioria quer. Né? A maioria das vezes, você falou de suplemento aí, e a pessoa geralmente fala assim, ah, me passa um suplemento para tirar essa vontade de doce, eu não consigo mudar isso. Eu falo, o suplemento sozinho não vai fazer milagre. Você pode usar 5-HTP, triptofano, garcinicam, e você pode usar o que for, né? Se você não trabalhar esse paladar com essas mudanças de comportamento, não é suplemento, e vai comprar picolinato de cromo, e vai comprar tudo e mais um pouquinho, e vai continuar com a vontade do doce. Exatamente, exatamente. E aí a gente falou das 4 estratégias, a gente ainda tem mais uma estratégia que a gente quer falar para vocês. E eu vou deixar essa com a Fernanda. Primeiro, eu só queria dar um recadinho para vocês. Quem quiser participar do meu programa de emagrecimento, quando terminar a live, entra lá no link que está na minha bio, se inscreve, entra para o nosso grupo de WhatsApp, que você vai receber todas as informações sobre o grupo de emagrecimento, tá bom? Bom, Fernanda, gente, eu tô vendo o povo aí, eu quero comentando, clica no coraçãozinho, mostra pra gente que vocês estão gostando da live, que vocês estão gostando das dicas, chama os amigos para participar aí no aviãozinho, porque a live com a Fê é sempre muito interessante, a gente sempre tem uma troca legal, né, Fê? Com Bom, certeza. eu queria que você falasse para mim da 5ª estratégia, qual é a 5ª estratégia que você acha importante para que a gente consiga reduzir a vontade por doce? Bom, eu acabei falando essa estratégia lá no início, né? A forma como você lida diante do doce é o que faz muita diferença. Então, quando a gente fala assim, para a maioria das vezes, que a gente precisa mudar o paladar, que você precisa botar o sabor amargo, que você precisa modificar essa questão da restrição, para de fazer restrição nesse início e aí por diante, a pessoa já fala assim, não dá, não, não consigo, não consigo. Então, a forma de você lidar com toda a questão da mudança do comportamento em relação a essa necessidade do açúcar o tempo todo é que faz muita diferença. Então, você pode botar o sabor amargo, você pode diminuir as restrições, você pode diminuir o industrializado, mas se você continuar, coitadinha de mim, eu não posso. Ah, meu Deus, só eu que não posso. Você já começa a dar 3 passos para trás e falar, você não vai manter isso ou você não vai conseguir modificar. Então, eu acho que essa última dica muda esse comportamento que só eu não posso ou eu não consigo e já bota isso de uma forma diferente. Mas espera aí, deixa eu testar.
Se a Fernanda, se a Maria, se a Alice, se as pessoas estão mudando esse paladar e falando que café puro pode ser bom e que quando bota o açúcar começa a ficar ruim, tem alguma coisa aí. Eu vou tentar fazer isso de uma forma e eu vou conseguir, eu vou manter a constância. Então, eu acho que a estratégia última, que é a principal, é a forma como você lida com essa mudança desse paladar. Então, se você quer e você não quer, ai, coitadinha de mim, eu sou a única, você começa a botar isso em prática e você vai começar a sentir diferença no seu dia a dia. Então, essa voracidade, essa vontade começa a anular. A Luísa escreveu ali, a mudança de mindset, exatamente. Então, assim, o porquê você quer mudar isso, para que você quer mudar isso, e não se vitimizar, coitadinha, sou a única que não posso. Não, eu não posso, eu não consigo, e pronto. Aí não vai mesmo, e esquece, nem uma semana isso vai durar, né? Exatamente. Eu acho que a questão é assim também. As pessoas precisam aprender a se desafiar, né? Por exemplo, eu quando comecei a tomar o café sem adoçar, né? Eu tomava o café a café com stevia. A minha amiga disse, por que você tá adoçando isso, cara? Você usa tão pouquinho stevia, não sei o que lá. Eu falei, deve ser ruim, né? Sem adoçar. E aí eu falei, não, vou me desafiar, vou passar os 5 dias que dizem que precisa, né, para parar de adoçar o café. O primeiro café que eu tomei, eu achei horrível. O segundo eu achei péssimo. No terceiro eu já estava me adaptando. No quinto eu já não queria adoçar mais, entendeu? Então, assim, é uma questão de você testar aquilo que você também falou no início, né? Se você não se propõe a fazer o teste, você nunca vai treinar o seu paladar a se acostumar com isso, né? Com certeza. Perfeito, exatamente. Você fala do café, todo mundo tem um momento, né, da retirada lá do açúcar do café, do açúcar do adoçante, né? Porque a indústria veio muito forte com o adoçante e fez todo mundo botar o adoçante no café, né? E eu lembro do meu marido, na verdade, quem tirou primeiro foi o meu marido, depois fui eu. Ele parou de adoçar e falou, por que você está adoçando isso? E eu não sei, né? Não sei. Ele para com isso. Então, a outra pessoa também desafiar, a outra pessoa mostrar assim, nossa, mas não tem necessidade. Isso também te instiga a mudar. Peraí, será que não tem? Será que eu consigo? Então, é exatamente o que você falou. A sua amiga falou com você que para que você está adoçando isso? É verdade, né? Deixa eu repensar. E a questão da constância. Eu tenho diversos exemplos, né, de mudança desse paladar e a gente está sempre com o café, que é um dos mais difíceis para a população em geral, mas principalmente para o brasileiro. O brasileiro falar que tomar café sem açúcar ou sem adoçante é não tem como. Então, você mostrar para a pessoa que insista, não coloca, não só uma gotinha, não, nenhuma gotinha, vai ficar ruim, você vai deixar metade da xícara, você vai querer não tomar, você vai ficar com raiva, né? Ai, para, isso é muito ruim, ela tá doida. Insista que uma hora vai. E vai. Às vezes tem pessoas que é 5 dias, tem pessoas que são 7 dias, tem gente que demora um pouco mais, 15 dias. A minha mãe, eu dou um exemplo, ela demorou um mês, tá? Ela é a única que demorou um mês, mas ela hoje não adoça mais. E aí por diante. Exatamente. A Graziele falou aí que vai ser o desafio dela. Faça, Graziele. Eu não tenho um paciente que tenha tentado de verdade e que não tenha conseguido. Não tem. As únicas pessoas que não conseguem são aquelas que não se propõem a tentá-las. Não vou fazer. Aí você pergunta na consulta, você conseguiu parar de adoçar o café? Não tentei. E aí, se você não tenta, realmente não vai acontecer, né, gente? Ou tentei uma vez só, né? Não, tem um dia, não, muito ruim, não dá não, né? Então, esquece. Tem que aprender que não adianta também tentar e tipo assim, botei na boca, achei ruim, aí eu já adoço logo em seguida, né? Aí você não tá treinando o seu paladar. Você tem que ir testando sem adoçar, né? Só para falar da questão do vício do açúcar, para a gente finalizar aqui, a questão do vício do açúcar, né? A gente já falou lá sobre a questão da insulina, você consome o açúcar, você consome o doce, você tem um aumento de insulina na sua corrente sanguínea, isso chama a sua produção de dopamina, que é o neurotransmissor de vício, né? Então, insulina alta aumenta a sua produção de dopamina. Só que a insulina vem para tirar esse açúcar da sua corrente sanguínea. Assim que a insulina tira esse açúcar da sua corrente sanguínea, a sua dopamina baixa.
e aí o seu cérebro pede mais açúcar. Então, por isso você precisa se desafiar a não adoçar também, né? Para você tirar esse estímulo do açúcar, de fazer esse looping, né? De ficar fazendo com que seu organismo aumente a insulina, produza dopamina, aí dopamina cai, você quer açúcar de novo. Então, você tem que fazer esse desafio para que você consiga tirar esse estímulo do seu organismo, né? Perfeito. Bom, Fê, só para a gente aqui finalizar e responder poucas perguntas, porque a gente até se estendeu aqui no período do tempo. Foi tão legal que a gente acabou. Até perdi a noção, né? Tá? Perco sempre a noção. Pois é. A gente falou de uma dica para pessoas, dica saudável para substituir o açúcar, né, na vontade de comer doce. Por exemplo, a banana no micro-ondas com canela e aveia, com chocolate derretido. Você tem mais alguma dica que você costuma dar para os seus pacientes para quando está com vontade por doce, está na TPM, o que comer nesse momento? Muitas das vezes eu uso as frutas secas. Eu acho bem interessante. Tem pessoas que têm um pouco de preconceito, mas a tâmara, por exemplo, é bem docinha, então às vezes mata essa necessidade. O damasco, a uva passa, a própria fruta, né? Até alguém aqui perguntou, mas quem não gosta de fruta, o que fazer, né? Às vezes você botar a fruta de uma forma diferente, você associar na sua comida. Então você pega uma salada e bota umas fatias de manga ou de maçã. Você não precisa não necessariamente, eu vou comer de sobremesa fruta. Às vezes você associar esse sabor doce. A geleia de fruta, por exemplo, aquela 100% fruta é muito legal também, porque você acaba botando um pouco de doce, dependendo de onde você quer associar. Eu gosto muito de chá, então, às vezes um chá frutado, um chá de maçã, um chá de laranja, um chá de frutas vermelhas, você também diminui, você bota aquilo não tão doce. Então, é um ótimo exemplo. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui na minha mente. Eu acho que as principais são essas que eu me lembrei agora. São as principais dicas que eu costumo dar também, né? Por exemplo, tem gente que tem mania de queijo com geleia, com goiabada, né? Eu sempre peço para substituir a goiabada pela geleia 100% fruta, para essa vontade por doce. As panquequinhas doces também são interessantes, tipo panqueca de banana, né? Que você já coloca aí, já coloca a banana, que melhora a serotonina, já coloca a canela, que melhora a insulina, você já vai reunindo, pode botar aveia, que também melhora a serotonina, você reúne estratégias para a vontade por doce também, né? Maçã no micro-ondas, alguém falou aí, também é interessante. Joga a canela lá na maçã, faz ela cozidinha no micro-ondas. Para quem gosta de iogurte, jogar no iogurte fica uma delícia, né? Até para adoçar o iogurte natural. Pasta de amendoim. A maioria das pastas, o ideal seria que a pasta de amendoim fosse sem adoçar, né? Mas utilizar uma pasta de amendoim com um adoçante natural, que não seja uma coisa também todo dia, pode ser uma estratégia, tá? Então, assim, gente, a dica que a gente dá substitua. Ao invés de você ceder ao doce, lá comer uma torta, um biscoito doce, um doce doce, né? Brigadeiro, e aí por diante, né? Você vai lá e substitui, tá? Queria dar uma última dica aqui. Se você tiver vontade de comer doce, eu quero comer uma torta, eu quero comer um bolo de chocolate, estou com vontade de comer um bolo feito com açúcar, né? Então, assim, o que você faz? Você consome em exceções, né? Você escolhe esse doce como exceção. E aí existem algumas dicas, né? Vamos dizer que você quer comer uma torta de sobremesa. Você quer comer uma torta de sobremesa? Faz um prato saudável, cheio de legume e verdura e come como sobremesa mesmo. E outra dica que eu sempre dou divide a sobremesa, não come a sobremesa sozinho. Você vai no restaurante, pede uma sobremesa para todo mundo, come de colher, cada um come um pedacinho, porque você vai comer uma menor quantidade, não é, Fê? Eu adoro essa dica, eu sempre falo, olha para o lado, está todo mundo com aquele prato de sobremesa, já viu que não tem necessidade? Pede uma para 4. Cada um vai comer um pouquinho, vai botar aquele paladar docinho na boca, vai matar à vontade e não vai ter aquilo ali toda hora disponível que te causa a necessidade. Ai, meu Deus, eu quero mais, mais e mais, até acabar o prato de sobremesa.
Exatamente. Então, escolha o doce como a sua exceção da semana. Faz um prato saudável para se alimentar, uma proteína com bastante vegetais. Usa o doce como sobremesa. Por que que isso é uma estratégia? Porque a refeição está lá, rica em fibras, proteína, a gordura da carne. E isso vai diminuir a sua absorção de glicose para a corrente sanguínea e não vai fazer aquele pico de insulina do que se você pegar uma torta e comer sozinha, tá? Então, são algumas estratégias que a gente utiliza para ajudar as pessoas com essa questão do doce e do açúcar. Gente, eu vou abrir para perguntas aí, vocês deixem as perguntinhas, a gente vai responder umas 2, 3 perguntas no máximo, se vocês tiverem aí alguma dúvida ainda. Vão dizendo aí para a gente se vocês gostaram das dicas, se vocês acham que vão conseguir aplicar, se vão conseguir colocar na vida de vocês. A gente quer muito ajudar, fazer com que vocês fiquem cada vez mais saudáveis e consigam tratar doenças e chegar no objetivo de vocês. Eu já vi algumas perguntinhas lá em cima. Achou aí? Era da fruta? Não, tinha da fruta, né? Eu acho que eu acabei respondendo. Tentar fazer de uma forma diferente. Não sei se você já viu. O açúcar. Eu posso dar até uma dica aqui enquanto estão escrevendo, que eu acho legal. A Vivian tá ali, tem um monte de gente falando. Enfim, uma dica, sabe o que é interessante? Muitas vezes as pessoas buscam aqueles docinhos fits, né? Não é fit, é sem açúcar. Toma cuidado, porque às vezes são riquíssimos em adoçante, com paladar muito, muito doce, e aquilo também gera necessidade de mais doce, né? Então, cuidado às vezes com esses doces fits, porque você pode continuar com muita necessidade, né? Desse sabor doce. Tá. A Michelle falou aí que usa muito uva passa. Só tem que ter cuidado mesmo com a quantidade, né, gente? Toda vez que a gente vai usar fruta seca, a gente tem que lembrar que ela é uma fruta desidratada. Então, assim, se você for comer uma uva in natura, você vai comer uma quantidade. Se você comer a uva desidratada, a tendência é que, se você não controlar, você coma muito mais, uma quantidade de uvas muito maior. Então, pode usar como estratégia, mas também não exagera na quantidade, tá? Perfeito. Bom, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, mais nenhuma pergunta, a gente vai terminar a live. Acho que não tem, não. Bom, vou dar o último recadinho aqui para deixar o tempo aqui para, se alguém tiver mais alguma dúvida, só para lembrar vocês que quem quiser participar do meu programa de emagrecimento, só entrar lá no link na minha bio quando terminar a live aqui, se inscrever, participar do nosso grupo de WhatsApp, que você vai receber todas as informações lá sobre o desafio Detox Verão, tá? Entrou alguma pergunta aqui? Entrou a última aí da... Uma colher de sopa de uva passa, né? Não é muito, não. Qual seria a melhor forma de adoçar um mate, por exemplo? Né? Pode falar, Fê. Não adoçar. A melhor forma é não adoçar, utilizar limão no mate. Mas para pessoas que estão começando, o que a gente indica é dar preferência para os adoçantes naturais, né? Que são xilitol, eritritol, maltitol, né? Porque a gente tem que lembrar que os adoçantes artificiais, né? Esses que as pessoas estão acostumadas a utilizar normalmente, sucralose, acesulfame-K, ciclamato, sacarina, eles aumentam também a sua compulsão por doce, porque na nossa língua tem receptores para o paladar doce. E aí você recebe aquele alimento rico em adoçante, que está dizendo que você está recebendo muita glicose, está dizendo para o teu cérebro que tu está recebendo muita glicose. Só que você não está, né? E o seu cérebro, eu vou falar para vocês entenderem, ele fica puto da vida e fala e responde aumentando a sua vontade por carboidrato e por doce, entendeu? Então, consumir muito adoçante artificial aumenta a sua vontade por doce também, tá? Chiclete sem açúcar tem essa questão, né? Gente, chiclete é um ponto para chegar no petróleo, né? Então, se você quiser ficar mastigando o petróleo o dia inteiro, né? Não é uma questão muito natural. No processo de industrialização, o chiclete é isso aí, é um pontinho para chegar no petróleo. Então, não é interessante ficar mastigando chiclete o dia inteiro, não, além de poder prejudicar seu processo digestivo. Isso aí.
Tá falando da endometriose, Heloísa. Da Isso endometriose, mesmo, né? Luísa, evite açúcar. Sempre falo isso, com certeza. Exatamente. Então, vou agradecer. Obrigada, Fê, pela sua participação. Mais uma vez, a live foi maravilhosa, adorei. Vou deixar a live salva para todo mundo aqui. E muito obrigada mesmo. Achei a troca maravilhosa, as dicas foram sensacionais. E que a gente possa fazer mais lives aí para ajudar esse pessoal. Ó, eu que agradeço. Estamos aqui sempre. Eu adorei também as nossas lives. A gente vai interagindo. Quando a gente vê, a gente já passou. E obrigada mais uma vez pelo convite, tá? Espero que a gente tenha ajudado bastante, gente. Com certeza. Tchau, tchau, Fê. Um Boa beijo, noite. gente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, gente, vou encerrar aqui. Espero que vocês tenham gostado da live. Vou dar o último recadinho aqui para vocês, né? Quem quer emagrecer, quem quer participar de um programa de emagrecimento, quem está com dificuldade de emagrecer, eu estou com um programa de emagrecimento chamado Desafio Detox Verão. Onde eu vou dar todas as estratégias, vou ajudar vocês a emagrecerem de forma saudável e sustentável, com várias estratégias nutricionais. Então é só se inscrever lá no link que está na minha bio e entrar no nosso grupo de WhatsApp para vocês receberem todas as informações, tá bom? Uma boa noite e que vocês tenham aproveitado todo o nosso conteúdo, tá bom? Tchau, tchau, gente!